Olá, estamos novamente explorando aqui o versículo 27 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, pela opção que foi feita de não perder nada que se pudesse levantar, dado que é um versículo denso, contendo muita informação importante. Para relembrar rapidamente, na primeira semana, vimos a palavra coisas, relativa a tudo aquilo que é essência material e espiritual, relacionada à escola espiritual a que nos matriculamos, a Terra. A responsabilidade de Jesus confiada por Deus sobre todas as coisas. Já na semana anterior, vimos as expressões filho e pai, onde abordamos a noção de hereditariedade e qual o papel da progenitura naquela sociedade. Também vimos como este processo é estabelecido na relação de Jesus com Deus e de Jesus conosco, cabendo a ele o papel de guia de toda a humanidade na condução para o coração de Deus. No versículo de hoje, Mateus, capítulo 11, 27, temos: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então hoje a palavra que vamos destacar é revelar. Esta palavra aparece na Bíblia como o título de um dos textos revelados, mais precisamente do último texto, aquele que fecha o Novo Testamento. A Bíblia, ela é aberta com as escrituras sagradas, dadas pelas expressões religiosas do mundo, com o texto do livro de Gênesis no início e encerra no livro de Apocalipse. Em grego, a palavra kalipto quer dizer cobrir, e o prefixo apo inverte o sentido da palavra. Pode-se tomar então como significado descobrir, tirar o véu, revelar. Apocalipse é revelação, e não comumente como é entendido como sentido de dor, sofrimento, fim de mundo. Esta é uma percepção do imaginário popular que não tem nada a ver com o significado da palavra. Existem outros livros na Bíblia com textos apocalípticos, como por exemplo o livro de Daniel. Em João, este livro não trata de uma revelação qualquer, mas trata da revelação. As três revelações de Deus ao homem se apresentam a este, o homem, aos poucos, como se fossem três véus, ou primeira hora, segunda hora, terceira hora. Mas existe um contexto central que atravessa todas as três revelações de Deus ao homem, que está presente em todas. Porém, essa revelação vai ficar para outro episódio. O interesse é descobrir que revelação é essa que o Filho fará a alguns. Para descobrir essa revelação, a faremos aos poucos, começando pelo livro Boa Nova, capítulo 25, intitulado A Última Ceia. Nos últimos momentos com os 12, Jesus faz uma revelação. Diz ele: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho no mundo. Para Jesus, subir o Gólgota para ser crucificado ou subir o monte para falar das bem-aventuranças era o mesmo processo. A diferença é que nas bem-aventuranças ele fala e no Calvário ele exemplifica. Em ambos os casos, Jesus está ensinando.
Nas bem-aventuranças, Jesus diz que a felicidade é daqueles que sofrerem, se humilharem, forem aflitos, forem perseguidos. E no Calvário, ele demonstra tudo isso. A mensagem é a mesma, ou seja, da necessidade do sacrifício próprio para que triunfe um outro tipo de vitória, diferente da vitória convencionada pelo mundo. A importância da necessidade do sacrifício próprio é para que o mundo não continue enganado, iludido, equivocado sobre o que é realmente ser vitorioso, triunfante, ou segundo as palavras de Jesus: eu venci o mundo. É uma mudança de olhar, é uma mudança de postura, é uma mudança de atitudes, para que não seja dado tanto valor às vitórias do mundo material, transitório, mas seja dado devido valor àquilo que é realmente importante para o espírito. Continuando no livro, segue: minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, por exemplo, o anonimato é um dos maiores flagelos do homem moderno, diz respeito à vaidade, graças às redes sociais. A busca de evidência, de aparecer nas mídias sociais, levou também a descortinar a vida privada de cada um, em um espetáculo de um circo tenebroso. O anonimato é a derrota entre os homens. A evidência é a vitória entre os homens. A rede social é púlpito da evidência, onde conflitos dos mais diversos são assistidos por muitos, evidenciando as mais diversas opiniões. Evidencia mais ainda o ser competitivo, que quer ver o outro derrotado. A necessidade é falar de vitória, de ser vencedor, de uma vida maior que tudo isso, quando se volta o coração para as vitórias de natureza espirituais, estamos projetando para coisas muito maiores. Depois das palavras de Jesus, Tiago se manifesta inconformado, dizendo: mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Por mais que nos empolguemos com as vitórias do mundo, um dia ocorrerá uma ou mais frustrações, algumas delas sem remédio que as cure. Daí, como Tiago, voltamos a perguntar: onde está Deus? A resposta de Jesus para Tiago foi a seguinte: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Pois bem, entre o teocentrismo da Idade Média e o antropocentrismo da Idade Moderna, podemos tentar descobrir entre eles o qual foi o mais falacioso, o mais nocivo. Na Idade Média, falsamente se colocava Deus no centro das questões. Na modernidade, há uma supervalorização da crença no homem, que é ingênua. Dois extremos da humanidade apresentando os seus desequilíbrios. Já vimos que para ter paz tem de haver equilíbrio, que é o caminho do meio. Devemos sim crer que nós podemos muito, mas não ser ingênuos para acreditar que podemos tudo. A nossa confiança, então, tem de estar depositada nas mãos de Deus, na sabedoria divina. Um outro aspecto religioso foi o calvinismo, com a divulgação da crença no protestantismo
que mudou a visão para a questão do trabalho, mas não o trabalho a ser desenvolvido interiormente, na melhoria do ser, mas o trabalho que garanta a prosperidade. Daí, para o mundo, sinal de vitória é prosperar rapidamente. Logo, o que dizer dos pobres, das classes que não conseguiram essa tal prosperidade? São tratados como incompetentes, tolos, fracassados. Essas são a maioria das pessoas, são a regra. O cristianismo vem tirar essas pessoas dessa condição e vem apresentá-las quando resignadas, pacientes, serenas, pacíficas, sorridentes, amorosas, afetuosas, como pessoas bem-sucedidas. Continua o Cristo. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. Pois bem, se for comendo caviar, testemunhar a sobriedade. Se for comendo arroz com farinha, testemunhar a resignação. E em ambas as situações se sentir vitorioso, sintonizado e afinado com os propósitos de Deus. O essencial, diz Jesus, é revelarmos a nossa união com Deus. Em todas as circunstâncias, é indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atender o chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Em um tempo que todo mundo quer ser patrão, assumir a posição de servidão junto a Deus é tido como uma postura exótica. Não podemos assumir a postura de ser cristãos de ocasião. Nos momentos de pausa, de tranquilidade, devemos tomar o momento ou a circunstância para reflexão, como pausa para analisar os momentos que já passaram, aguardando lúcidos, sóbrios, outros momentos ou circunstâncias de sofrimento, sem abalos na confiança em Deus. O conceito de sossego não é o mesmo de paz. Devemos refletir nos momentos de calmaria, mas não fazendo dele um fim útil, pois chegados os momentos de tempestade, ficaremos atordoados. A sobriedade deve ser conquistada na calmaria, lembrando que precisaremos dela nos momentos de tempestades, onde a nossa fidelidade a Deus é mais testada. A tempestade chega para todo mundo, sem exceção. Essa é a grande revelação. O que Jesus está apresentando para os discípulos é que é possível divulgar o Evangelho na terra sem sacrifício pessoal, sem espírito de martírio redentor. Este conceito que Jesus apresenta está presente no prefácio do livro Ave Cristo, de Emmanuel, que diz: toda chama para se manter acesa precisa consumir azeite. Todo pão, para ser levado à mesa, exigiu que o trigo fosse moído, triturado. O azeite, ou trigo, é o cristão. Ele se deixa imolar, ser perseguido, ser odiado, para que seu testemunho de serenidade, paciência e perdão resplandeça. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 11, na lição de título Abre a Porta, comenta João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa palavra, Espírito Santo, é um dos temas mais complexos da religiosidade do Ocidente. Mas não há segredo, pois o Espírito Santo é o espírito de sacrifício. Assim como na encenação profética, quando Jesus é batizado,
que representa o espírito de sacrifício de Jesus em ter aceitado encarnar na terra. Esse mesmo espírito de sacrifício está no Calvário, quando Jesus se permitiu ser imolado. O que santifica o espírito é a capacidade de sofrer por amor. Amor por todos. Como dizia Jesus, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. É disso que Jesus falava para os discípulos, é isso que fala para nós. É o grau de sofrimento que podemos abraçar não só por aqueles a quem convivemos, debaixo de um mesmo teto, mas também um perseguidor, de um criminoso, de um político corrupto, quem nós não aprendemos ainda a gostar. Nossa posição ainda é de algozes, verdugos de rede social. Continuando. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Abre a porta da casa mental, tira a escama dos olhos e enxerga que cristianismo é amor pelo adversário, amor pelo malfeitor, que só tem uma forma de amar a quem nos persegue, não revidando, oferecendo a outra face. E continua. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão do Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidar dos lavradores e as bênçãos das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz do sol. Todo o compêndio de textos, livros, bíblias, mandamentos, obra básica kardeciana, obras auxiliares, todo tipo de revelação, de ensinamentos, para que, ao chegar às circunstâncias provacionais, mesmo sob a proteção divina, a semente, ou seja, nós outros, ainda vacilantes na fé, fiquemos empacados, adormecidos, estacionados no mesmo lugar. Não nos falta circunstância, não nos falta orientação, não nos falta amparo espiritual. O que nos falta, na maioria das vezes, é vontade. Tem de esperar, esperar e esperar. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 63, na lição O Senhor dá sempre, que traduzida para o estudo de hoje nos diz que o Senhor quer sempre revelar, descortinar, fazer descobrir. Mas descobrir requer do homem mudanças substanciais no modo de vida, o que faz este estacionar diante da proposta apresentada. A candeia acesa é para todos, mas muitos preferem escondê-la debaixo do alqueire. Citando Lucas, capítulo 11, versículo 13, que diz o seguinte: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Emmanuel diz: liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assistimos, desde muito cedo, Deus fazer o bem, utilizando os recursos da dor, às vezes da destruição,
para que venhamos a amadurecer, evoluir com os recursos das experiências dolorosas. Faz parte do processo pedagógico de Deus nos ensinar através dos recursos das adversidades. A questão é refletir sobre o assunto e, em vez de criticar, culpar alguém ou até culpar Deus, acreditar que essas adversidades querem nos mostrar algo sobre nós mesmos que devemos descobrir, descortinar. Mas para isso é preciso vontade. No Apocalipse de João, o que está sendo dito é que toda atividade provacional do mundo é bênção de Deus, é dádiva educativa. E continua no livro: aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. Tempo. Não procure refletir diante da tempestade, deixe ela passar. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Não tente entender Deus no calor da experiência. Deixa passar os dias e estes vão te revelando o sentido daquela experiência. Depois de revelado o sentido da experiência, fazemos uma prece de gratidão, de reconhecimento diante da sabedoria divina. Para encerrarmos, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 119, intitulado Glória Cristã, Emmanuel comenta Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: porque nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. E Emmanuel comenta: esta glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. Então, tomemos Saulo de Tarso, que era um homem de destaque em Jerusalém, da alta academia da família judaica, bem vestido, respeitado pelos pares, corredor de bigas. Depois da passagem de Damasco e transformação para Paulo, andava a pé de cidade em cidade. Vestia-se com andrajos, para ter o que comer tinha que produzir como tecelão. Dormia dependendo de favores, pois não tinha casa. Sua reputação era péssima diante daqueles que eram seus pares no passado. Tinha feição desfigurada. Muito bem. Avaliando Paulo diante de Saulo, vemos que materialmente ele não foi bem-sucedido. Então, qual era a sua glória? Diz Emmanuel: é que algo de estranho aconteceu ali dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Ele tem algo que lhe foi revelado que o mundo não conhece. É isso que Jesus veio revelar à humanidade toda. Diz Jesus: onde estiver guardado o seu tesouro, ali estará o seu coração.